21 de fevereiro de 1945. Iwo Jima. Os tiros caem como chuva sobre a areia vulcânica preta. Um bunker de concreto já matou 11 fuzileiros navais consecutivos, e toda a linha de ataque está pregada no lugar. Segundo a tática convencional, uma fortificação assim levaria pelo menos 2 dias para ser conquistada e custaria dezenas de vidas. Mas o que é realmente fatal não é o fogo, é um número: 92%. A taxa média de mortalidade dos soldados de lança-chamas é de 92%. De cada 100 homens que avançam, 92 não voltam. Eles carregam tanques de combustível de 45 quilos, correm 18 metros através de uma rede de metralhadoras, apenas para disparar aqueles breves 7 segundos de chamas. E então caem. Diante dessa fórmula da morte, um tanque Sherman modificado se aproxima lentamente do bunker. Ninguém sabe que ele vai reescrever completamente a lógica desta batalha. 73 metros. Para. Um eletricista da Marinha, sentado no lugar do copiloto, segura o interruptor de chamas. No segundo seguinte, uma onda de fogo laranja escaldante explode do bico de projeção. Uma parede de fogo infernal avança com força, entrando diretamente pelas estreitas aberturas de tiro do bunker. Dentro da fortificação, não há mais confronto, apenas destruição e colapso totais. As chamas de alta temperatura selam as únicas aberturas de tiro, e a forte fortificação em que os japoneses confiavam para resistir se transforma instantaneamente em uma gaiola. Os defensores dentro da fortificação não têm para onde fugir. Alguns correm desesperadamente para trás. Outros são forçados a sair do abrigo tropeçando. Fumaça sufocante, carregando ondas de calor escaldantes, revolta toda a posição, e a linha de defesa cuidadosamente construída é rasgada à força pelo fogo. Em poucos segundos, o som estridente das metralhadoras dentro do bunker cessa abruptamente. O que se segue ao silêncio é uma cena de pesadelo. Soldados japoneses com o corpo envolto em chamas saem gritando desesperadamente da fortificação. As línguas de fogo devoram sua carne. Eles correm loucamente, como fantasmas que rastejaram do subterrâneo. Mas a dor aguda e a queimadura das chamas drenam toda a vida em um instante. Em poucos segundos, um corpo após outro, em chamas, cai pesadamente no chão. Os gritos agudos desaparecem completamente, e toda a posição cai em um silêncio gelado. Naquele momento, todos na linha de frente ficaram paralisados. Uma fortificação que não podia ser conquistada em 2 dias foi resolvida em 5 segundos por um eletricista e um tanque que cospe fogo. A história começa 2 dias antes. 19 de fevereiro de 1945, Iwo Jima. 60 mil fuzileiros navais, sob a cobertura de centenas de navios de guerra, desembarcaram nesta ilha vulcânica de apenas 20 quilômetros quadrados. Areia vulcânica preta, praias de desembarque íngremes e o Monte Suribachi, erguido no extremo sul da ilha, como um monstro silencioso observando tudo abaixo. Antes do desembarque, a Marinha realizou bombardeios por 3 dias inteiros. Os canhões principais de 406 milímetros dos couraçados, os canhões de 203 milímetros dos cruzadores, os canhões de 127 milímetros dos contratorpedeiros, somados aos aviões dos porta-aviões, despejaram toneladas de explosivos nesta pequena ilha. O comando americano geralmente achava que, após tal preparação de fogo, os japoneses na ilha já deveriam ter sido quase eliminados. Mas eles estavam errados, terrivelmente errados. O comandante japonês era o general Tadamichi Kuribayashi, comandante da 109ª Divisão do Exército. Este homem não jogou pelas regras. Ele não posicionou suas tropas na praia, mas escondeu todos os 22 mil soldados no subsolo. 18 quilômetros de túneis, 750 fortificações reforçadas, 500 posições de artilharia e inúmeros bunkers ocultos, aberturas de tiro e trincheiras de comunicação.
Toda a ilha de Iwo Jima, para dizer a verdade, era uma enorme fortaleza subterrânea. Os japoneses tinham estruturas de vários andares no subsolo: hospitais, armazéns, usinas de energia e até sistemas de água encanada. Os projéteis da marinha caíam no solo, levantando nuvens de cinza vulcânica. Parecia impressionante, mas na verdade os japoneses no subsolo saíram ilesos. Quando os fuzileiros navais desembarcaram na praia, no início tudo correu bem, sem resistência, sem tiros. Eles até pensavam consigo mesmos que Iwo Jima talvez já estivesse vazia. Então, os canhões do Monte Suribachi dispararam. Não era um canhão, eram dezenas, centenas. Morteiros, canhões de montanha, canhões antitanque, misturados com metralhadoras pesadas, disparando simultaneamente de todas as direções e ângulos. Os projéteis caíam como chuva na praia de desembarque. Os fuzileiros navais estavam presos na areia preta, não podiam avançar nem recuar, transformando-se completamente em alvos fáceis. No primeiro dia, os americanos sofreram 2.400 baixas. E isso foi apenas o começo. Nos dias seguintes, os fuzileiros avançavam centímetro por centímetro, e cada metro custava vidas. Os bunkers japoneses estavam por toda parte, construídos com concreto armado, com paredes de quase 1 metro de espessura. Foram revestidos com chapas de aço e cobertos com cinza vulcânica e rochas, impossíveis de serem vistos do ar. As armas convencionais quase não tinham efeito contra esses bunkers. O canhão de 75 milímetros dos tanques, atingindo as paredes de concreto, deixava apenas uma marca branca, como um risco de giz. Os lança-foguetes da infantaria tinham alcance curto e precisão ruim, e nem sempre perfuravam. Granadas jogadas dentro? Os japoneses as jogavam de volta. A arma mais eficaz ainda era o lança-chamas. Mas havia aquele velho problema que mencionamos no início: a taxa de baixas de 92% para os operadores de lança-chamas. Carregando 45 quilos de equipamento, eles precisavam chegar a 18 metros do bunker para disparar efetivamente. E esses 18 metros eram um caminho da morte. Metralhadoras, rifles e granadas japonesas os transformariam em peneira no caminho. Mesmo que você chegasse à posição e apertasse o gatilho, 7 segundos. 7 segundos depois, o combustível acabava. Você tinha que recuar ou trocar o tanque de combustível. E o tempo para trocar o tanque era suficiente para os japoneses matá-lo 10 vezes. Portanto, para destruir cada bunker, custava em média a vida de 2 a 3 operadores de lança-chamas. Era um problema insolúvel. Até que alguém teve uma ideia. Já que é muito perigoso para os homens carregarem lança-chamas e avançarem, por que não instalar lança-chamas nos tanques? Essa ideia, na verdade, não era novidade. Já na Primeira Guerra Mundial, houve tentativas de tanques de chamas, mas poucas foram realmente práticas. Voltemos a maio de 1944, no quartel Schofield, no Havaí. O coronel Unmacht, do Serviço de Guerra Química do Exército, recebeu uma missão: formar uma unidade secreta para desenvolver um tanque de chamas que pudesse ser usado no combate em ilhas do Pacífico. Os requisitos eram claros. Tinha que perfurar as fortificações de concreto japonesas, acompanhar o ritmo de avanço da infantaria e ser seguro o suficiente para não explodir ao primeiro impacto. O coronel Unmacht formou uma unidade mista estranha. Vários especialistas em guerra química do Exército, alguns tripulantes de tanques do Corpo de Fuzileiros Navais e nada menos que 25 soldados do Batalhão de Construção da Marinha, os Seabees. Quem eram os Seabees? Eram os engenheiros da Marinha. No dia a dia, construíam aeroportos, docos, estradas, faziam de tudo, sabiam de tudo. Seu lema era: podemos construir qualquer coisa, podemos ir a qualquer lugar. Parece presunçoso, mas para eles não era exagero. O que o coronel Unmacht precisava era exatamente de homens assim. Porque o que ele queria fazer não era projetar um tanque do zero,
mas modificar um sistema de lança-chamas em tanques existentes. Sem projetos, sem normas, sem precedentes. Tudo por tentativa e erro. E o protagonista da história, Joseph Clare, era um desses 25 CIBs. Clare era do Ohio, tinha 24 anos e era eletricista antes de se alistar. Era habilidoso com as mãos e rápido de raciocínio. Qualquer coisa que chegasse às suas mãos, ele desmontava, remontava e ainda conseguia melhorar. Quando chegou ao projeto, Clare era apenas um eletricista comum, responsável pela fiação e conexões elétricas. Mas logo se destacou, porque ele não só entendia de eletricidade, como também de mecânica, hidráulica e soldagem. Parecia saber um pouco de tudo e aprendia tudo muito rápido. As primeiras tentativas do projeto não foram bem-sucedidas. O exército tinha algo chamado Tanque Satan, um tanque leve M3 Stuart com um lança-chamas Ronson canadense instalado. Parecia bom, mas na prática, os problemas eram muitos. Primeiro, a armadura do tanque Stuart era muito fina, com apenas cerca de 25 milímetros. Os canhões antitanque japoneses de 47 milímetros podiam perfurá-lo facilmente. E se perfurassem, a gasolina gelatinosa dentro era uma bomba grande. Toda a tripulação e o tanque se transformariam em cinzas juntos. Segundo, o alcance do lança-chamas Ronson era muito curto, apenas 60 metros, não muito melhor que os portáteis. O tanque ainda tinha que chegar muito perto do bunker para disparar, e a essa distância, canhões antitanque, explosivos magnéticos e ataques suicidas japoneses podiam todos ser usados contra ele. Terceiro, havia pouco combustível. Só podia disparar por dezenas de segundos. Depois de alguns alvos, tinha que voltar para reabastecer. Portanto, o tanque Satan foi rejeitado. O coronel Unmacht precisava de uma solução melhor. Clare e outro mecânico, o sargento de primeira classe A, Ricage, propuseram uma nova ideia. Não usar tanques leves, usar tanques médios, o M4A3 Sherman. O tanque Sherman tinha armadura espessa, com 50 milímetros na frente e ainda mais na torreta. Os canhões antitanque japoneses de 47 milímetros não podiam perfurá-lo a distâncias normais. Mesmo que acertassem, não era fácil detonar o combustível, porque os tanques de combustível tinham proteção de armadura. Além disso, o espaço interno do Sherman era grande. Podia carregar mais combustível e sistemas de chamas mais complexos. Mas havia um problema. A torreta do Sherman já tinha um canhão de 75 milímetros. Onde instalar o lança-chamas? A solução de Clare foi não usar o canhão da torreta, remover o canhão de 75 milímetros e substituí-lo diretamente por lança-chamas. Não, não um, três. Três sistemas independentes de lança-chamas. Um no lugar do canhão principal, voltado para a frente. Dois nos lados da torreta, voltados para a esquerda e direita. Assim, com a torreta girando, cobriam 270 graus, quase sem ângulos mortos. Cada sistema tinha tanques de combustível independentes, cilindros de gás comprimido independentes e dispositivos de ignição independentes. Se um quebrasse, os outros dois ainda funcionavam, não parava completamente. O combustível? Não era gasolina comum, era gasolina gelatinosa, ou seja, napalm. Gasolina espessada com sabão de palmitato e alumínio naftênico. Essa substância é viscosa, queima por mais tempo, tem alta temperatura e gruda em tudo o que toca. Se cair em uma pessoa, não dá para apagar batendo. O alcance? 120 metros, o dobro do Stuart. O tanque podia disparar de uma distância mais segura, sem ter que chegar aos pés do bunker para arriscar a vida. Pressão de trabalho: 21 quilos por centímetro quadrado. Essa pressão fazia a gasolina gelatinosa ser disparada longe e com estabilidade. Todo o sistema era controlado eletricamente, desde a ignição até a projeção, passando pelo ajuste de pressão,
tudo controlado por sinais elétricos. E a fiação era exatamente a especialidade de Claire. 68 quilos de eletrodo de solda, mais de 1.000 conexões elétricas. Cada tanque custava US$ 25.000. Em 1944, não era pouco dinheiro. Claire fazia a fiação pessoalmente. Cada conexão ele soldava e testava pessoalmente. Ele sabia que, no campo de batalha, um fio solto ou uma conexão defeituosa faziam o sistema de chamas falhar, e a consequência da falha era a vida dos fuzileiros navais. Ele costumava dizer a Peterson: quanto mais verificarmos, menos um homem morre na linha de frente. Patterson era sargento de primeira classe, carpinteiro naval, responsável pela parte mecânica, soldagem, instalação, ajustes. Ele e Claire, um cuidando da eletricidade, outro da mecânica, trabalhavam em perfeita sintonia. 8 meses inteiros. Do verão de 1944 ao início de 1945, 8 tanques, um a um modificados, um a um testados. O campo de testes ficava no campo do Havaí. Eles encontraram bunkers abandonados, fortificações simuladas, e dispararam vez após vez, ajustaram vez após vez. No primeiro teste de potência total, as chamas dispararam e queimaram completamente uma árvore grande a 120 metros de distância. Todos os presentes ficaram boquiabertos. Eles sabiam no fundo que essa coisa no campo de batalha seria destrutiva. Mas também havia céticos. Um sistema tão complexo funcionava bem no laboratório. E no campo de batalha? Cinza vulcânica, névoa salina, solavancos, vibrações. Essas coisas não estragariam o sistema elétrico preciso? E havia uma pergunta ainda mais importante. Os fuzileiros navais estariam dispostos a atacar seguindo os tanques de chamas? Os tanques carregavam milhares de galões de gasolina gelatinosa. Se fossem atingidos e explodissem, nenhum soldado ao redor escaparia. Ninguém sabia a resposta naquele momento. Apenas a batalha real poderia dar a resposta. No início de fevereiro de 1945, 8 tanques de chamas CB-H1 foram içados para navios de transporte. Claire e Peterson foram designados para acompanhá-los, fornecendo suporte técnico. O lugar para onde iam se chamava Iwo Jima. O navio de transporte navegou pelo Pacífico por mais de uma semana. Claire e Peterson passavam os dias ao lado dos tanques, verificando conexões, testando pressão, trocando peças que poderiam estar com problemas. Eles tinham 3 dúvidas no coração. Primeiro, o CBH-1 resistiria ao teste da batalha real? Segundo, os fuzileiros navais confiariam nessa arma e estariam dispostos a carregar atrás dela? Terceiro, 8 tanques diante de 750 fortificações, 18 quilômetros de túneis e 22.000 defensores. Seriam suficientes? Ninguém podia responder. Em 19 de fevereiro de 1945, o navio de transporte chegou ao mar fora de Iwo Jima. Claire ficou no convés, olhando a pequena ilha ao longe, com o som dos canhões ressoando e fumaça por toda parte. Ele podia ver a areia preta, o contorno do Monte Suribachi. Ele não sabia que o mês seguinte seria o mais longo de sua vida. Também não sabia que ele e aqueles 8 tanques criariam milagre após milagre naquela pequena ilha. Ele apenas bateu na armadura do tanque ao lado e disse a Peterson: "Vamos, é hora de trabalhar." No dia D, os tanques de chamas não entraram em combate. Os comandantes eram cautelosos. Era uma arma nunca testada em batalha real. Ninguém sabia se funcionava bem ou se teria problemas. Se falhasse no campo de batalha, atrapalharia o ritmo do ataque. Portanto, os 8 tanques foram estacionados atrás da praia, como reserva. Claire e Peterson ficavam sentados ao lado dos tanques, ouvindo o som dos canhões à frente, vendo feridos sendo carregados para trás em lotes. Eles estavam ansiosos, mas não podiam fazer nada. Eram apenas sargentos técnicos. Não tinham comando.
O que podiam fazer era esperar. E esperaram 2 dias inteiros. 2 dias depois, em 21 de fevereiro, o ataque da 4ª Divisão de Fuzileiros Navais parou completamente. Eles enfrentavam a linha de defesa do aeroporto número 1 dos japoneses. Uma linha forte, composta por bunkers, abrigos ocultos e canhões antitanque. Tanques convencionais não conseguiam subir. Infantaria que subia era derrubada. Bombardeios aéreos, nada adiantava. O número de baixas dos fuzileiros subia constantemente. Foi nesse momento que alguém lembrou daqueles 8 tanques estranhos na praia. O pedido de apoio chegou ao batalhão de tanques dos fuzileiros. O comandante do batalhão hesitou um pouco, mas concordou. Mandasse um para testar, na esperança de que funcionasse. E assim, aconteceu a cena do início. Claire sentou-se no lugar do copiloto, e o tanque número 4 avançou em direção ao bunker. 137 metros, 91 metros, 73 metros. Parou. E disparou. Aquela forte fortificação que não podia ser conquistada em 2 dias se transformou instantaneamente em um inferno, resolvida em apenas dezenas de segundos. Esse resultado chocou a todos. A notícia se espalhou como fogo. Naquela tarde, mais 2 unidades pediram apoio de tanques de chamas. 3 tanques saíram. 3 alvos. Todos destruídos. 0 baixas. Ao entardecer, os telefones de pedido de apoio já estavam explodindo no comando do batalhão de tanques. Cada capitão, cada major queria tanques de chamas. Eles diziam, com essa coisa nossos homens não precisam morrer em vão. Mas o problema era que só havia 8. 4 para a 4ª Divisão, 4 para a 5ª Divisão. A 3ª Divisão ainda estava na reserva. Ainda não tinha vez. 8 tanques, diante de centenas de fortificações, não importa como distribuísse, nunca seriam suficientes. Claire e Peterson ficaram imediatamente sobrecarregados. Cada tanque, depois de cada missão, precisava ser verificado, mantido e reabastecido. As conexões elétricas frequentemente se soltavam com os solavancos. As bombas de combustível precisavam ser verificadas após cada missão, e os carregadores de fósforos dos cilindros de ignição precisavam ser trocados. Todo esse trabalho tinha que ser feito por Claire e Peterson. Os tanquistas dos fuzileiros sabiam dirigir tanques e disparar canhões, mas não entendiam o sistema de chamas, as linhas elétricas complexas, as válvulas hidráulicas precisas, eles não dominavam. Portanto, Claire e Peterson se tornaram os homens mais ocupados de toda a ilha. 22 de fevereiro, 3º dia de batalha. Os japoneses finalmente entenderam. Eles logo perceberam que esses tanques que cospem fogo eram a arma mais perigosa que já encontraram. 10 vezes, 100 vezes mais perigosa que tanques comuns. Tanques comuns não perfuram fortificações de concreto. Infantaria não consegue subir. Mas tanques de chamas podem jogar gasolina gelatinosa pelas aberturas de tiro. Podem transformar todo um bunker em forno. Esconder-se na fortificação, ao contrário, faz morrer mais rápido. O general Kuribayashi pessoalmente deu a ordem: classificar os tanques de chamas como alvos de maior prioridade. Todo o fogo antitanque deve atacar primeiro os tanques de chamas. Toda a infantaria deve fazer tudo o que puder para destruí-los. Explosivos magnéticos, minas, ataques suicidas. Qualquer meio pode ser usado. Naquele dia, os japoneses concentraram morteiros para bombardear o ponto de reabastecimento dos tanques de chamas. Claire e Peterson estavam reabastecendo os tanques. A gasolina gelatinosa precisava ser bombeada manualmente dos tambores para os tanques de combustível dos veículos. O processo era lento e perigoso, porque durante o reabastecimento, o tanque não podia se mover e os homens não podiam se esconder. Os projéteis de morteiro caíam ao redor. A cinza vulcânica era levantada pelas explosões e caía sobre todos. Peterson olhou para cima e disse: "Devíamos nos esconder?" Claire balançou a cabeça e disse: "Se nos escondermos, os tanques não terminam de ser reabastecidos.
Se não terminarem de ser reabastecidos, não saem para a missão à tarde. Se não saírem para a missão, a infantaria não consegue avançar. Se não avançar, morrerão mais pessoas. Peterson olhou para ele, não disse nada, e continuou bombear. Os dois, sob o bombardeio de morteiros, encheram completamente o combustível dos 8 tanques. Felizmente, nenhum projétil acertou diretamente. Mas estilhaços cortaram o braço de Claire. Não foi profundo, sangrou um pouco. Claire rasgou um pedaço de pano, enfaixou rapidamente e continuou trabalhando. Naquele dia, o relatório de guerra da 4ª Divisão foi 3 horas, 18 fortificações destruídas. Os resultados da 5ª Divisão foram semelhantes. Os fuzileiros descobriram que, desde que houvesse tanques de chamas à frente, suas baixas caíam muito, porque os pontos de fogo japoneses eram eliminados um a um pelos tanques de chamas. E eles, seguindo atrás dos tanques, quase não precisavam arriscar a vida para avançar. Assim, uma regra não escrita logo se espalhou entre a infantaria. Sem apoio de tanques de chamas, não atacamos. Preferiam esperar horas, esperar os tanques de chamas chegarem, do que atacar à força. Sargentos e capitães começaram a recusar ordens de ataque sem tanques de chamas. Eles diziam: podemos mandar nossos homens atacar, mas tem que ter tanques de chamas acompanhando. Senão, é mandar nossos homens morrer em vão. Essa mudança foi algo que Claire não esperava. Ele originalmente só queria fazer algo técnico, instalar lança-chamas em tanques. Mas não esperava que isso mudasse a tática da infantaria, mudasse a forma de lutar de todo o campo de batalha. Mas ele não tinha tempo para pensar nisso, porque estava muito ocupado. Acordava antes do amanhecer todos os dias, verificava os tanques, mantinha os sistemas, e então os tanques saíam um a um. Ele e Peterson esperavam no ponto de reabastecimento. Qualquer tanque que voltasse, eles imediatamente verificavam, reabasteciam, trocavam peças, preparavam para a próxima saída. Às vezes, um tanque quebrava no campo de batalha, e Claire tinha que ir pessoalmente consertá-lo. Sob o fogo inimigo, rastejar debaixo do tanque, ou abrir a escotilha e entrar na torreta, verificar as linhas, diagnosticar a falha. Uma vez, o sistema de chamas de um tanque falhou de repente no campo de batalha. Na época, ele estava voltado para um bunker, com um pelotão de infantaria atrás. Se não consertasse, a infantaria teria que atacar à força e haveria baixas. Claire ouviu isso, pegou a caixa de ferramentas e correu para lá. Peterson gritou atrás: "Você está louco? Estão trocando fogo ali!" Claire não olhou para trás e disse: "Quando dermos a volta, todos já estarão mortos." Ele correu 180 metros, com balas zunindo ao seu redor. Chegou ao tanque, subiu na torreta, abriu a escotilha e entrou. 5 minutos. Ele encontrou o problema. Uma conexão se soltou com a vibração. Reconectou, testou e estava tudo bem. Saiu da torreta, pulou para baixo e correu de volta. Atrás dele, o som da projeção de chamas soou, seguido de gritos de alegria. Quando voltou ao ponto de reabastecimento, Peterson olhou para ele e não conseguiu falar por um tempo. O uniforme de Claire estava todo coberto de cinza e óleo. O rosto estava manchado de preto e branco. Parecia um gato de rua. Peterson disse: "Você não quer mais viver?" Claire sorriu e disse: "Quero sim. Mas o tanque quebrado ali, o que a infantaria faz?" Peterson balançou a cabeça, não disse nada. Mas no fundo, ele o admirava imensamente. E assim, dia após dia se passava. 23 de fevereiro, 4º dia da Batalha de Iwo Jima. Uma companhia do 23º Regimento de Fuzileiros Navais teve problemas. Eles estavam sendo pressionados por 3 cavernas conectadas às 6 horas, com 12 baixas. Bombardearam 2 vezes, não adiantou, porque as cavernas eram conectadas, a força da explosão dos projéteis era dispersa pelos túneis, e os japoneses dentro só precisavam mudar de posição para continuar atirando.
Pediram apoio de tanques de chamas. Claire acompanhou o tanque até lá. A situação no local era mais complicada do que imaginavam. As 3 cavernas estavam em uma encosta, com ângulos difíceis, e o tanque dificilmente conseguia mirar nas 3 aberturas ao mesmo tempo. Claire observou o terreno e pediu ao motorista que levasse o tanque para uma posição lateral. De lá, podia mirar nas 3 aberturas uma por uma. Embora o ângulo fosse um pouco desviado, o alcance era suficiente, 68 metros, um pouco mais perto do que o normal, mas não tinha jeito. O ângulo era limitado. O tanque parou firmemente. A torreta virou para a primeira abertura. Claire apertou o gatilho. 5 segundos. Chamas entraram. Nenhum movimento. A torreta virou para a segunda abertura. Mais 5 segundos. Ainda nenhum movimento. Terceira abertura. Mais 5 segundos. Então, toda a encosta ficou em silêncio. Os fuzileiros ficaram deitados no chão esperando. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. De repente, um estrondo forte, vindo de dentro da montanha. Foi a detonação de munição. Toda a encosta tremeu, e pedras e terra foram expelidas das aberturas. E então, não houve mais nada. As 3 cavernas foram todas neutralizadas. A rede de túneis conectada se transformou em um mar de fogo. Dentro só havia gritos agudos dos japoneses, mas nenhum conseguiu sair. Todo o processo, 11 minutos. Combustível consumido, 227 litros. Fuzileiros navais, 0 baixas. Eles se levantaram, sacudiram a cinza das roupas e subiram, ocupando a posição. O capitão da companhia encontrou Claire depois, apertou sua mão e não conseguiu falar por um tempo. No final, disse apenas, "Obrigado." Claire ficou um pouco envergonhado e disse, "Sou apenas um eletricista. É o meu trabalho." Mas no fundo, ele sentia realização. Sabia que o que fazia tinha sentido. Cada tanque consertado, cada disparo a mais, salvava mais vidas. Isso era suficiente. 4 dias de combate contínuo. Claire trabalhava 18 horas por dia, às vezes até 20. Cada tanque saía em média 4 a 6 vezes por dia, consumindo 19 mil litros de combustível por dia. As falhas começaram a aparecer cada vez mais. O ambiente de Iwo Jima era simplesmente terrível. Névoa salina. A brisa do mar trazia sal, que corroía o metal e as conexões elétricas. Cinza vulcânica, preta, fina como farinha, penetrava por todos os lados, entrava no motor do tanque, no sistema hidráulico, nas conexões elétricas. E os solavancos. O terreno da ilha era cheio de buracos. O tanque andando por lá balançava muito. Cada balanço podia soltar um pouco as conexões, danificar um pouco as peças. Portanto, as falhas eram inevitáveis. As conexões elétricas, por corrosão e vibração, frequentemente tinham contato ruim. As bombas de combustível entupiam com sedimentos, e a pressão não subia. Os cilindros de ignição se desgastavam mais do que o esperado. Às vezes, não acendiam. Claire e Peterson eram como 2 bombeiros. Corriam para onde houvesse problema. Quando faltavam peças, eles faziam as próprias. Quando faltavam fios, usavam fios telefônicos como substituto. Fios telefônicos militares padrão, com núcleo grosso e bom isolamento. Descascavam a capa e usavam como fio elétrico. Quando uma peça quebrava, retiravam de tanques danificados, remendo de um para consertar outro. Desde que mais tanques pudessem ficar em operação, valia a pena. Dos 8 tanques, nenhum foi destruído pelo inimigo. Mas as falhas eram constantes. Sempre havia 1 ou 2 em manutenção. Mas o milagre é que, na maior parte do tempo, os 8 tanques conseguiam ficar operacionais. Isso se devia a Claire e Peterson. No relatório de guerra da 5ª Divisão, havia um conjunto de dados. Em 5 dias, os tanques de chamas destruíram 43 fortificações. Nas áreas com apoio de tanques de chamas, as baixas da infantaria caíram 30%. Esse número é impressionante.
30% significa que, de cada 3 homens, um sobreviveu graças à existência dos tanques de chamas. Os japoneses também não deixaram de tentar soluções. Tentaram canhões antitanque. Os canhões de 47 milímetros, atingindo a armadura frontal do Sherman, na maioria das vezes ricocheteavam. Mesmo que perfurassem, não era certo que detonariam a gasolina gelatinosa, porque os tanques de combustível tinham proteção de armadura. Tentaram explosivos magnéticos. Mandavam soldados com pacotes de explosivos correrem até o tanque, colar na armadura e detonar. Mas havia infantaria protegendo ao redor dos tanques, e a maioria dos japoneses que subiam era morta no caminho. Tentaram atacar caminhões de combustível. Queriam destruir o combustível para deixar os tanques de chamas sem nada para usar. Mas os caminhões de combustível estavam na retaguarda, com guardas, e mesmo que um fosse explodido, havia outros. Até tentaram ataques suicidas. Soldados com explosivos amarrados no corpo, se jogando diretamente debaixo das esteiras dos tanques. Mas a taxa de sucesso era baixa. Durante toda a Batalha de Iwo Jima, 3 dos 8 tanques de chamas foram atingidos por canhões antitanque. A armadura resistiu a todos. Nenhum foi destruído. A taxa de baixas da tripulação foi de 12%, e a maioria eram ferimentos por estilhaços e concussões. Nenhum homem morreu. Comparado aos 92% dos lança-chamas portáteis, isso é simplesmente um milagre. Mas por trás do milagre estava o esforço de Claire e Peterson. 27 de fevereiro. Um tanque foi atingido diretamente no lado da torreta por um canhão antitanque japonês de 47 milímetros. Ricocheteou. O projétil saiu ricocheteando, mas o impacto chacoalhou todos dentro da torreta. Claire estava sentado no lugar do copiloto na época, acompanhando o tanque em missão. O impacto bateu seu ombro com força na parede da cabine. Deslocou. Dor lancinante. A testa de Claire instantaneamente ficou coberta de suor frio. Os outros tripulantes do tanque perguntaram como ele estava. Claire, apertando os dentes, disse: "Nada. Continuem." A missão terminou. O tanque voltou ao ponto de reabastecimento. Claire desceu do tanque. Seu braço esquerdo já não conseguia se levantar. Peterson, vendo seu estado, ficou assustado e disse: "O que aconteceu com você?" Claire disse: "Ombro deslocado. Nada. Você me ajuda a recolocar." Peterson disse: "Eu não sei fazer isso. Vou te levar ao médico." Claire disse: "Não precisa. Se for ao médico, eles certamente vão me mandar evacuar. Não posso ir. Se eu for, quem conserta esses tanques?" Ele pediu a Peterson que segurasse seu pulso, e então ele mesmo puxou na direção oposta. Um estalo. O osso voltou à articulação. Doeu. O rosto de Claire ficou branco, mas ele não gritou. Peterson olhou para ele e disse: "Você é realmente um louco." Claire sorriu e disse: "Nada. Ainda consigo me mexer." 2 horas depois, ele voltou ao trabalho, com o braço enfaixado no pescoço, e a outra mão continuava apertando parafusos e conectando fios. Peterson balançou a cabeça. Não disse nada, mas sabia que esse homem não cairia facilmente. A tática também evoluía. Os fuzileiros logo desenvolveram uma nova tática de combate em cooperação com os tanques de chamas. A infantaria avançava escondida atrás dos tanques Sherman. Os tanques, à frente, bloqueavam balas e projéteis. Ao se aproximar do alvo, o tanque de chamas disparava. Durante a projeção, os japoneses perdiam temporariamente a capacidade de combate, por causa do calor, da fumaça, do medo. Nesse momento, a infantaria subia e ocupava a posição. Essa tática era muito eficaz. Os dados da primeira semana saíram. A velocidade de avanço era 3 vezes a esperada. As baixas no ataque a fortificações caíram 42%. A rede de túneis, que originalmente se esperava que levasse semanas para ser limpa, ficou paralisada em sua maior parte em poucos dias.
Mas as tripulações dos tanques também pagaram o preço. A temperatura dentro dos tanques ultrapassava 49 graus Celsius. O calor do motor, somado ao calor do sistema de chamas, transformava a cabine do tanque em uma sauna. As tripulações, depois de cada missão, estavam completamente encharcadas, como se tivessem sido tiradas da água. Exaustão por calor, desidratação, tudo isso era comum, mas ninguém reclamava. Porque sabiam que, cada minuto a mais que aguentassem, a infantaria lá fora tinha um pouco mais de segurança. Os dias passavam e a batalha entrava em sua fase mais cruel. No início de março, havia uma área de defesa no centro e norte de Iwo Jima que os fuzileiros chamavam de moedor de carne. A colina 362, o botão turco e o anfiteatro, três posições interligadas que se apoiavam e cobriam mutuamente. Os japoneses haviam posicionado tropas pesadas ali. Os fuzileiros lutaram por 9 dias, com 800 baixas, e não conseguiram conquistar. Ali se tornou o osso mais duro de roer de toda Iwo Jima. 3 de março. Ataque geral. 4 tanques de chamas atacaram a colina 362. O fogo antitanque japonês era muito intenso. Projéteis caíam como chuva. Um tanque foi atingido 3 vezes na torreta. Todos ricochetes. A armadura ficou com 3 amassos, mas não foi perfurada. O tanque continuou avançando. 91 metros. Os 4 tanques pararam lado a lado. As torretas viraram, miraram na colina. Dispararam simultaneamente. 4 colunas de fogo dispararam ao mesmo tempo, somando 480 metros de chamas, como uma parede de fogo avançando pela encosta. Toda a encosta se transformou instantaneamente em um mar de fogo. O fogo japonês parou. 12 minutos. Os 4 tanques dispararam alternadamente, queimando cada abertura, cada ponto de tiro na colina. Então, os fuzileiros subiram. Quase não encontraram resistência. Os japoneses na colina ou estavam queimados, ou atordoados pela fumaça, ou já haviam fugido pelos túneis. Os fuzileiros ocuparam a colina 362 com baixas mínimas. Esse resultado chocou a todos. Uma posição que não podia ser conquistada em 9 dias, com 800 baixas, foi resolvida por 4 tanques de chamas em 12 minutos. Naquele dia, o botão turco também foi conquistado. 2 dias depois, o anfiteatro também caiu. Toda a área de defesa do moedor de carne foi assim sendo refogada, colherada por colherada pelos tanques de chamas. No relatório de avaliação da 5ª Divisão, havia uma frase: apenas na área do moedor de carne, os tanques de chamas salvaram a vida de cerca de 500 fuzileiros navais. 500 homens, o equivalente a um batalhão. E isso foi apenas uma área. 7 de março. A 3ª Divisão de Fuzileiros Navais também entrou em combate, responsável pela área de defesa norte. Eles também queriam tanques de chamas, mas os 8 tanques já haviam atingido seu limite mecânico. 2 tinham bombas de combustível danificadas. Estavam em manutenção. 1 tinha falha no sistema elétrico. Apenas 6 ainda podiam lutar normalmente, ou seja, 75% da capacidade. E esses tanques já lutavam continuamente por mais de 10 dias, com desgaste severo das peças. Reforços? O quartel Schofield ficava a 6.400 quilômetros de distância. Novos tanques, produzidos e transportados, levariam semanas. O campo de batalha não podia esperar. Claire e Patterson só podiam pensar em maneiras de fazer os tanques existentes funcionarem o máximo possível. Consertavam o que podiam consertar. O que não podiam consertar, remendavam com peças de outros. Na noite de 7 de março, 300 japoneses lançaram um contra-ataque noturno raro. Isso era incomum na Batalha de Iwo Jima. Kuribayashi sempre enfatizava a defesa, não defendia contra-ataques. Mas desta vez, talvez estivessem desesperados. 2 tanques de chamas foram enviados urgentemente para a linha de defesa, saindo à noite. Na escuridão, não se via nada.
Os ataques suicidas japoneses vinham onda após onda. Um soldado japonês correu até a torreta com um pacote de explosivos e colocou o pacote no topo da torreta. Então ele correu. O pacote de explosivos não explodiu. Era um míssil falho. Depois, lembrando disso, dava arrepios. Se o pacote tivesse explodido, mesmo que a armadura não fosse perfurada, todo o equipamento no topo da torreta seria danificado. E o sistema de chamas certamente ficaria inutilizável. Mas na época, Claire não tinha tempo para pensar nisso. Ele estava sentado no lugar do copiloto, olhando a escuridão lá fora pelo periscópio. Sabia que os japoneses estavam lá fora, mas não conseguia ver. Então, ele tomou uma decisão. Disparar. Não mirando em nenhum alvo específico, apenas disparando para frente. 137 metros. As chamas dispararam. 120 metros de chamas iluminaram todo o céu noturno. Na luz do fogo, ele viu centenas de japoneses correndo em direção à linha de defesa. As chamas caíram sobre os japoneses da frente. Eles gritaram e caíram no chão, com um fogo no corpo que não dava para apagar. Os japoneses de trás, vendo essa cena, hesitaram. O tanque continuou disparando, balançando para a esquerda e direita, como uma vassoura de fogo, varrendo a noite. O contra-ataque japonês entrou em colapso instantaneamente. Eles nunca tinham visto uma arma assim. Uma parede de fogo vindo na sua direção na escuridão, que se tocar morre, se encosta morre. Esse medo é indescritível. Os japoneses recuaram, deixando um rastro de corpos. Contagem após a batalha. 187 japoneses mortos. 23 baixas americanas. Razão de troca. 8-1. Isso, em combates noturnos da Guerra do Pacífico, era um número impressionante. Mas a crise não passou. As falhas eram cada vez mais. Um tanque tinha múltiplas falhas no sistema elétrico. Claire levou 6 horas para diagnosticar o problema. Conexão após conexão corroídas. Ele soldou e revestiu de isolamento uma por uma. A bomba de combustível de outro tanque quebrou completamente, sem peças de reposição. Claire e Peterson pensaram em muitas soluções. No final, retiraram uma bomba de óleo de um tanque comum danificado. Modificaram e instalaram. E funcionou. Em 10 de março, apenas 6 tanques podiam lutar. E havia uma crise de combustível. A 5ª Divisão consumia 38 mil litros de gasolina gelatinosa por dia. E o suprimento na praia não conseguia acompanhar. O combustível nos navios de transporte precisava ser descarregado e transportado para a linha de frente. Levava tempo. Portanto, cada tanque estava limitado a 3 saídas por dia. Não podia mais, senão o combustível não dava. Isso deixou a infantaria da linha de frente muito insatisfeita, mas não tinha jeito. O limite humano também estava chegando ao fim. Claire já lutava continuamente há 26 dias. Falta de sono. Só dormia 3 ou 4 horas por noite. Às vezes, com muitas missões, nem 3 horas conseguia dormir. Desnutrição. A comida da linha de frente era enlatados e biscoitos. Às vezes, tão ocupado que nem tinha tempo de comer, só fazia uma refeição por dia. A lesão no ombro nunca sarou. Embora tivesse sido recolocada, ainda doía. Doía muito quando levantava o braço. Mas ele não dizia nada. Continuava trabalhando. O estado de Peterson era semelhante. Desidratação, fadiga. Mas ele também persistia. Em 11 de março, Peterson foi ordenado pelo médico a descansar 24 horas forçadamente. O médico disse: "Se continuar assim, você vai colapsar." Peterson não queria ir, mas o médico foi insistente. No final, ele foi levado meio carregado por 2 policiais militares para o posto médico da retaguarda. Então, naquele dia, Claire manteve sozinho todos os tanques disponíveis. 6 tanques. Cada um precisava ser verificado, cada um precisava ser mantido. Ele trabalhou da manhã até a noite. As mãos estavam cortadas pelo metal, sangrando. Ele não ligava, enxugava com um pano e continuava. O uniforme estava encharcado de suor,
combustível e óleo hidráulico, sujo e fedorento. Ele não se importava. Quando escureceu, os 6 tanques foram todos verificados. Estavam todos bem. Podiam sair normalmente no dia seguinte. Claire sentou-se no chão, encostado na esteira do tanque. Queria se levantar, mas as pernas estavam fracas, não conseguia. Ele estava muito cansado, mas sabia que no dia seguinte teria que continuar. 12 de março. Reforços chegaram. Não eram novos tanques. Eram peças de reposição e 3 técnicos que entendiam o sistema CBH-1. Patterson também voltou ao time. Depois de um dia de descanso, seu ânimo estava muito melhor. Claire, vendo-o, sorriu e disse: "Finalmente você voltou. Eu quase não aguentava mais sozinho." Patterson disse: "Você também devia descansar um pouco." Claire balançou a cabeça e disse: "Nada. Ainda aguento." Nas 2 últimas semanas, a batalha entrou na fase de limpeza. Os japoneses foram comprimidos para o norte da ilha. Eles se escondiam em cavernas, em túneis, continuando a resistir. Os tanques de chamas se tornaram a principal força da limpeza. Queimavam caverna por caverna, limpavam túnel por túnel. O progresso era lento, mas firme. 20 de março. Os dados acumulados saíram. 28 dias de combate, mais de 240 missões, cerca de 370 fortificações destruídas, 530 mil litros de gasolina gelatinosa consumidos. 8 tanques. Nenhum destruído pelo inimigo. Nenhum tripulante morto. Isso era um milagre. 26 de março. O almirante Nimitz declarou Iwo Jima segura. A batalha terminou. O preço americano, 6.821 mortos, 19.217 feridos. Total de mais de 26 mil baixas. Foi a única batalha da Guerra do Pacífico em que as baixas americanas superaram as japonesas. Por isso, Iwo Jima ficou conhecida como o moedor de carne do Pacífico. Mas e se não houvesse tanques de chamas? Qual seria esse número? Ninguém sabia, mas todos concordavam que seria muito maior. No relatório pós-guerra do 4º Batalhão de Tanques, havia uma frase: "O lança-chamas pode ser a arma individual mais valiosa de Iwo Jima." No relatório da 5ª Divisão de Fuzileiros Navais, estava escrito: "A arma individual mais importante disponível para esta divisão." A avaliação do 23º Grupo de Combate Regimental foi: altamente bem-sucedido. Recomenda-se que cada batalhão de tanques receba unidades adicionais. Um sargento disse de forma mais direta: "A infantaria preferiria ter um tanque de chamas do que 12 tanques com canhão de 75 milímetros." Essas avaliações foram o melhor reconhecimento para Claire e seu CBH-1. Depois da batalha, Claire voltou ao Havaí. Seu recorde, 32 dias de combate. Mais de 20 saídas acompanhando tanques. Manutenção em linha de fogo. Persistência com lesão sem evacuar. Em termos de honras, as 8 tripulações de tanques de chamas receberam a menção presidencial de unidade. Patterson recebeu a Ordem de Mérita da Marinha e Claire recebeu a mesma condecoração. Mas para Claire, o verdadeiro reconhecimento não eram medalhas. Eram os fuzileiros que sobreviveram, seguindo atrás dos tanques de chamas. Muitos anos depois, ainda havia fuzileiros da época que encontravam Claire por vários meios e diziam: "Obrigado. Se não fosse por você e seu tanque na época, eu teria morrido em Iwo Jima." Cada vez que ouvia isso, Claire dizia: "Eu só fiz o que devia fazer." Ele sempre era humilde. Dizia que era apenas um eletricista, que só tinha instalado lança-chamas em tanques. Os verdadeiros heróis eram os infantários que carregavam o ataque. Mas a história lembrará sua contribuição. O projeto do CBH-1 não foi descartado com o fim da guerra. 1º de abril de 1945, Batalha de Okinawa. Todo o 713 Batalhão de Tanques foi modificado para tanques de chamas. 54 unidades,
todas baseadas no projeto do CBH-1. 82 dias de combate, 760 mil litros de gasolina gelatinosa consumidos. A avaliação do Exército foi: impacto psicológico enorme. Os americanos preferem seguir atrás deles do que de tanques comuns. Essa é a magia dos tanques de chamas. Eles não só destroem fortificações, como também destroem a vontade. Os japoneses não temiam tanques comuns. Podiam usar canhões antitanque, explosivos magnéticos, ataques suicidas. Mas temiam o fogo. Temiam a sensação de ser queimado vivo. Portanto, desde que houvesse tanques de chamas à frente, a vontade de resistência dos japoneses caía muito. Muitas vezes, com o fogo disparado, eles se rendiam ou fugiam. Isso tinha mais valor do que a simples destruição por fogo. Guerra da Coreia, de 1950 a 1953. Os tanques de chamas ainda estavam em uso. Só em 1955 foram substituídos por modelos mais avançados. 11 anos de serviço. O projeto de Clair foi o tanque de chamas principal dos Estados Unidos, influenciando uma geração de doutrinas de guerra mecanizada. Das ilhas do Pacífico, à Península Coreana, da Segunda Guerra Mundial à Guerra Fria, essa arma mudou a forma de combate em ataques a fortificações. E tudo começou com um eletricista da Marinha de 24 anos. Começou com suas soldagens e testes repetidos no quartel do Havaí. Começou com suas manutenções e reparos dia após dia na cinza vulcânica de Iwo Jima. Ele não era nenhum engenheiro genial, nenhum general. Era apenas um sargento comum, um eletricista. Mas ele viu o problema. Viu que os lança-chamas portáteis estavam matando seus próprios homens. Uma taxa de baixas de 92% era inaceitável. Então, ele decidiu fazer algo. Ele projetou, ele construiu, ele testou em batalha, ele manteve em linha de fogo. Com suas próprias mãos, com sua própria inteligência, ele transformou uma arma mortal com 92% de baixas em uma ferramenta de ataque com apenas 12% de baixas. Ele salvou milhares de vidas, influenciou doutrinas militares por décadas. Essa é a história de Joseph Clair, um homem comum que fez coisas incomuns em meio à guerra. Depois da guerra, Clair voltou para Ohio. Casou-se, teve filhos, viveu uma vida tranquila. Raramente falava com as pessoas sobre Iwo Jima. Seus filhos nem sequer sabiam que seu pai tinha feito algo tão incrível na Segunda Guerra Mundial. Até muitos anos depois, quando os fuzileiros da época o encontraram, sua família soube que seu pai era um herói. Mas o próprio Clair nunca pensou assim. Ele dizia: "Sou apenas um eletricista. Só fiz o meu trabalho." Talvez seja isso que faz um verdadeiro herói. Eles não acham que são heróis. Eles só estão fazendo o que acham que devem fazer. Mas a história os lembrará. Lembrará aqueles que acenderam chamas na escuridão. Se você se emocionou, deixe seu like. Isso ajuda outras pessoas a descobrirem esses canais que valem a pena ser lembrados. Inscreva-se. Para apoiar nossa missão de preservar a história da Segunda Guerra Mundial, deixe um comentário nos dizendo de onde você está assistindo. Nossos espectadores estão em mais de 70 países. Se quiser compartilhar, conte-nos se alguém da sua família serviu durante a Segunda Guerra Mundial. Seja no Pacífico, na Europa ou no território nacional, o esforço deles nos conecta a todos a essa história. Agradecemos a eles. Obrigado por conhecer o eletricista de segunda classe, Joseph Clair, e a arma que mudou Iwo Jima. Até a próxima. Lembrem-se daqueles que serviram a seu país.